termine a obra. Mas em nome de Yeshua, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, para que o Senhor venha, papai, abençoar a voz dos irmãos. Os irmãos que estão fazendo o canal Azeite na Lâmpada. Papai, o Senhor venha abençoar a voz dos irmãos. Papai, o Senhor venha colocar o poder na voz dos irmãos. O Senhor venha colocar uma unção na voz dos irmãos. Papai, que seja uma unção assim, seja um poder na voz dos irmãos. Que quando as pessoas, paizinho, for ouvir o azeite na lâmpada, desde já, desde agora, muito antes do arrebatamento do Senhor, o Senhor nos levar no arrebatamento, as pessoas já vão se dirigindo para o azeite na lâmpada, já vão se encaminhando para o azeite na lâmpada. Paizinho querido, Paizinho maravilhoso, que o Senhor envie os anjos do Senhor a levar as pessoas para o canal Azeite na Lâmpada, a levar as pessoas para o canal Espírito Santo Ministra. Paizinho, em nome de Yeshua, que os teus anjos já encaminham os irmãos para os canal, os teus anjos já levam os irmãos para o canal. Paizinho, em nome de Yeshua, que os irmãos não esperam o arrebatamento acontecer, os irmãos já vão ver o canal agora, já comece antes, já vão antes do arrebatamento. Paizinho, quando aconteceu o arrebatamento, os irmãozinhos já estão entendendo o canal, já estão participando do canal, já estão se alimentando do canal, e eles já têm, Paizinho, a fonte da água da vida, eles já têm, Paizinho, a fonte de água viva, para eles se alimentarem, para eles beberem a água da vida, para que assim o Senhor venha fortalecer eles, o Senhor venha edificar eles, o Senhor venha, Paizinho maravilhoso, com a voz dos irmãos, a voz de poder, a voz de unção dos irmãos. O Senhor já venha, Paizinho amado, já venha edificar a vida dos irmãos, edificar a vida dos irmãos. Paizinho, em nome de Yeshua, Papai maravilhoso, Papai querido, Papai amado, Papaizinho glorioso. Paizinho, coloca uma unção de poder na voz dos irmãos. Coloca uma unção de poder na voz dos irmãos. Coloca maravilhoso, coloca santo amado. Coloca santo querido, coloca uma unção de poder na voz dos irmãos. E quando, papai querido, os irmãos ouvir o azeite na lâmpada, a vida deles fique edificada, fique alicerçada no mandamento que o Senhor está mandando eles fazerem. Eles se fortalecer, eles se encher da palavra, para eles dar a vida. Eles dão a vida, eles dão a vida para ser salvo, dá a vida para ser salvo. Paizinho, em nome de Yeshua, que entra no coração deles, entra no entendimento deles, esse mandamento do Senhor. Paizinho, que seja, Paizinho, um alicerce, seja um edifício, seja, Paizinho, onde a vida deles vai estar edificada. Eles dão a vida deles para a salvação deles, eles dão a vida deles para serem salvos, eles morrer pela fé, Papai, em nome de Yeshua, que a voz dos irmãos penetra na alma dos irmãos, penetra no íntimo dos irmãos, penetra no entendimento dos irmãos, com uma clareza, Paizinho, o qual os irmãos seja edificado pela palavra dos irmãos, sabendo exatamente o que eles têm que fazer, entendendo exatamente o que eles têm que fazer. Papai querido, que eles venham receber o entendimento, o que eles têm que fazer, por que eles têm que fazer e por que eles vão ter que fazer, porque isso aconteceu com eles. Paizinho, que eles venham receber o entendimento completo, eles venham saber exatamente o porquê, Paizinho, com eles é assim, com eles vai ser assim, com eles funciona assim, com eles tem que ser assim. Papai, em nome de Yeshua, pela unção de poder do Senhor na voz dos irmãos, que penetra o íntimo dos irmãos, penetra o entendimento dos irmãos, e edifica, alicerça a vida dos irmãos. Os irmãos venham ter a informação necessária, os irmãos venham saber exatamente, papai, que eles não fiquem sem resposta, que eles não fiquem com perguntas sem resposta, que eles venham saber exatamente todas as respostas que eles quiserem, que o canal seja completo, que o canal seja a resposta para todas as perguntas deles. Papai, que eles venham saber exatamente por que eles ficaram, e porque agora eles têm que dar vida, e porque a salvação deles vai funcionar assim, porque o Senhor só aceita a salvação deles agora assim. Papai, que eles venham receber todo o entendimento que eles precisam, que eles venham ser edificados em todo o entendimento que eles precisam. Papai, que não venha haver dúvida neles, que não venha haver mal-entendido, que não venha haver confusão, que não venha haver incredulidade, que não venha haver dúvidas,
Que eles acreditem, papai, acreditem no azeite na lâmpada, acreditem no Espírito Santo Ministro, que é o canal do Senhor, a única verdade que vai ficar, os únicos canais que falam a verdade, os únicos canais de água viva. Papai, em nome de Yahushua, não deixe eles dispersar para outros canais no YouTube, não deixe eles ouvirem os falsos profetas, não deixe eles ouvirem os mentirosos, não deixe eles ouvirem os falsos mestres. Papai querido, só pelo fato de uma pessoa ter ficado, ela não é digna de confiança. Ela não é digna de confiança. Papai, em nome de Yahushua, só por uma pessoa ter ficado, não deixe que ninguém acredite mais nela. Não deixe que ninguém dê mais crédito para ela. Porque se ela estivesse certa, ela não tinha ficado. Então, papai, que eles percam a sua credibilidade, que eles percam a sua confiança, que eles sejam desmoralizados, que eles sejam, papai, numa situação assim, onde as pessoas não confiem mais neles, não acreditem mais neles, tenham eles apenas como ladrões de alma, roubadores de alma, porque foram ouvir eles e ficaram todos, inclusive eles ficaram. Então eles não sabem de nada, eles são enganadores falsos, eles são perversos malignos, que andaram no caminho do engano, no caminho da mentira, e quem ouviu eles tanto ficou para trás quanto eles. Papai, em nome de Yahushua, abre os olhos dos filhos teus que ficar para trás, abre os olhos dos anjos arrependidos que ficar para trás. Não dá mais crédito a essas pessoas que ficaram. Não dá mais crédito a essas pessoas que ficaram. Não dá mais ousadia para elas. Não perderem seus tempos preciosos e valiosos ouvindo essas pessoas. Papai, só pelo fato delas ter ficado, elas não são dignas de confiança. Elas não são dignas de falar para que ninguém escute. Elas perderam a sua credibilidade. Elas são pessoas, papai, que ficaram porque eram falsas, fingidas. Eram religiosos falsos, fingidos. Então, papai, os teus anjos arrependidos que ficar, os que vão dar a vida para ser salvo, não deixa, papai, não deixa eles envolver com esses falsos fingidos, esses mentirosos enganadores, YouTube, que fica aí falando que conhece a palavra do Senhor, que sabe a palavra do Senhor, que entende a palavra do Senhor, que tem respostas para tudo da palavra do Senhor. Papai, só pelo fato deles terem ficado, já é uma resposta para não ouvir mais eles. Papai, se as pessoas nunca raciocinaram, se as pessoas nunca tiveram raciocínio, nunca tiveram capacidade de raciocinar, se elas tiveram sempre a mente fechada, a mente trancada, se elas foram sempre manipuladas, dominadas e controladas, papai, depois do arrebatamento, é hora delas abrirem a mente, é hora de abrir o entendimento, é hora de raciocinar, é hora de analisar, é hora de entender. Aquela pessoa ficou porque ela não sabe de nada. Aquela pessoa ficou porque ela era uma perdida. Então, por que continuar ouvindo quem ficou? Para que continuar ouvindo quem ficou? Papai, em nome de Yahushua, abre a mente das pessoas, abre o entendimento das pessoas, abre o raciocínio das pessoas. Não deixa, papai, que elas venham mais ouvir aquela pessoa que ficou. Paizinho, aquela pessoa ficou, então por que vai ouvir aquela pessoa? Para que vai ouvir aquela pessoa? Se aquela pessoa estivesse certa, ela não tinha ficado. Então, só pelo fato dela ter ficado, ela não é digna de confiança. Ninguém deve mais ouvir ela. Ninguém deve mais emprestar os seus ouvidos a ela. Ninguém deve mais dar crédito a essas pessoas que ficaram. Papai, abre os olhos dos anjos arrependidos. Abre o entendimento, abre o raciocínio, abre o discernimento, abre a consciência, para que eles venham raciocinar, para que eles venham analisar, para que eles venham perceber, para que eles venham entender, para que eles venham, paizinho, fazer uma análise, para que eles venham ter uma percepção, um discernimento, uma capacidade de raciocinar e entender, e eles venham, papai, pensar por si mesmo, sendo que agora, papai, eles são controlados, eles são manipulados, eles são dirigidos pelos senhores que sabem tudo. Papai, quando aconteceu o arrebatamento, ele se solta dessa prisão, ele se solta dessa cadeia, e os seus olhos se abram, o seu entendimento se abra, o seu raciocínio se abra, o seu juízo perfeito volte a funcionar perfeitamente, a sua consciência volte a funcionar perfeitamente.
E os anjos arrependidos venham ser racional, venham ser consciente. Venha ser racional, venha ser consciente. Eles vão ter juízo perfeito. E eles têm uma capacidade de enxergar, de entender, de discernir o certo e o errado. E eles têm uma percepção, um discernimento para discernir o certo e o errado, o bem e o mal. E eles não precisam mais de doutores, nem de instruidores, nem de ninguém de YouTube, nem de pastor, nem de igreja, nem de homem algum na face da terra, para vir dizer para eles o que é certo e o que é errado. Unicamente o canal Azeite na Lâmpada, unicamente o canal o Espírito Santo ministra, unicamente o Senhor seja o que venha dizer para eles o certo e o errado, através dos dois canais do Senhor. Espírito Santo maravilhoso, não deixa que os anjos arrependidos escutem mais ninguém, não deixa que envolva mais com ninguém, não deixa que ande mais atrás de ninguém, não deixa que ande perdendo tempo com ninguém, ouvindo ninguém, atrás de ninguém, porque todos ficaram. É a prova que todos estavam errados. Então não deixe os anjos arrependidos cometer o mesmo erro, andar no mesmo caminho, fazendo a mesma coisa, ouvindo os falsos mentirosos, os falsos religiosos, que ficaram todos. Paizinho querido, maravilhoso, que os teus filhos fujam de religioso, corra de religioso, não dê ouvido a religioso, não converse com religioso, não emprestem os seus ouvidos para ouvir religiosos, religiosos que não têm resposta, religiosos falsos fingidos, que ficaram por não conhecer o caminho da verdade, por não serem praticantes da palavra, por não serem obedientes à palavra, eles ficaram. Então, porque os anjos arrependidos ainda vai perder tempo ouvindo eles? Porque os anjos arrependidos ainda vai perder tempo ouvindo eles? Porque o tempo todo eles perderam tempo. O arrebatamento aconteceu e eles não se deu conta, envolvido com os falsos profetas, envolvido nos templos religiosos, envolvido com os mentirosos e falsos, e fingidos enganadores, que não ensinavam a verdade, não ensinavam a palavra do Senhor. Eles não eram praticantes da palavra, e nem tampouco tinham compromisso com a palavra, e nem tampouco ensinou a palavra para ninguém, porque eles eram falsos fingidos. Eles eram falsos fingidos enganadores. Espírito Santo maravilhoso, só pelo fato de eles terem ficado, é a prova de um tão grande erro que eles cometeram em nunca se preocuparem com a salvação, nunca investir na salvação, nunca investir na vida eterna, nunca investir no entendimento correto da palavra e na obediência à palavra. Então, Espírito Santo, pelo fato do arrebatamento acontecer e eles terem ficado, esses líderes, esses pastores, esses mestres, esses instrutores, esses sabe-tudo, esses doutores da vida, Espírito Santo, só pelo fato de eles terem ficado, já é a prova, Espírito Santo, da condenação deles. Então, maravilhoso, não deixa mais que os anjos arrependidos se iludam com eles. Não deixa mais que os anjos arrependidos se iludam com eles. Não deixa mais que os anjos arrependidos percam tempo com eles. Não deixa, Espírito Santo, que os anjos arrependidos ainda percam tempo com esses falsos, com esses mentirosos, com esses enganadores. A prova que eles estavam errados, que eles sempre foram errados, foi que eles ficaram. Então, pelo fato deles terem ficado, eles não são dignos de confiança. Eles não são dignos de confiança. Eles não são dignos de ainda um anjo arrependido se dirigir a eles, para ouvir resposta deles, para ouvir alguma coisa da boca deles. Espírito Santo maravilhoso, esses falsos religiosos, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses grandes líderes, fingidos e mentirosos, enganadores, roubadores da verdade, que não tinham compromisso com a tua palavra, nem com a salvação de ninguém, nem com a alma de ninguém. Eles tinham compromisso com prosperidade, mundanismo e tudo que é coisa pecaminosa. Eles tinham compromisso com o mundo, com suas vidas carnais, com sua vida na carne. Eles tinham compromisso com suas satisfações carnais, com seus prazeres carnais. Eles tinham compromisso em viver a sua vida na carne.
e o que eles ensinou aos seus membros, aos seus frequentadores de igreja, o mesmo que eles tinham, compromisso com a carne, com a vida na carne, prazeres carnais, uma vida prazerosa na carne. Então, o Espírito Santo, pelo fato desses falsos fingidos, desses falsos mestres, esses falsos profetas, esses enganadores ter ficado, os anjos arrependidos, tem que ver agora a condição a qual eles estão, porque o Espírito Santo, antes do arrebatamento, eles enganaram a todos com a falsa prosperidade, aonde Espírito Santo, o Senhor não trata de prosperidade, o Senhor trata de salvação, vida eterna. E esses falsos fingidos enganadores, esses grandes líderes, esses pastores, esses que enchiam igrejas, prometendo resolver problemas terrenos, problemas no mundo, problemas na carne, problemas do corpo. Espírito Santo maravilhoso. Foi assim que os anjos arrependidos foram iludidos. Foi assim que os anjos arrependidos caíram no engano de querer uma vida na carne, uma vida satisfatória, uma vida realizada, uma vida plena, uma vida sem problema, uma vida solucionada. Então correram atrás desses falsos pastores, esses falsos mestres, esses enganadores, provedores de soluções na carne, esses resolvedores de problema na carne, de uma vida na carne. Maravilhoso Espírito Santo, depois do arrebatamento, que esses solucionadores de problema na carne, esses resolvedores de problemas na carne, os anjos arrependidos, entender que eles ficaram, entender o golpe, entender o engano, entender a mentira. Os anjos arrependidos não tem mais por que ouvir esses homens, não tem mais por que ir atrás desses homens, não tem mais o que se iludir com eles, não tem mais o que envolver com eles, porque eles ficaram. A prova que eles não tinham nada com o Senhor, a prova que eles não andaram no caminho da obediência à palavra, a prova que eles não praticavam a palavra do Senhor, a prova que eles eram rebeldes, desobedientes, que eles eram enganadores, filhos da serpente, foi eles ter ficado. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo maravilhoso, eles ter ficado, Espírito Santo, faz que os anjos arrependidos abram os olhos bem abertos para eles e entenda toda a farsa, entenda toda a mentira, entenda todo o engano, entenda que esses homens não têm mais nada para oferecer para eles, porque depois do arrebatamento, Espírito Santo, não tem mais por que ser enganado, não tem mais por que ser iludido, não tem mais, Espírito Santo, por que esperar, o que esperar, não tem mais nada a fazer, a não encontrar o caminho que ainda resta, que é o que o Senhor deixou para recuperar os anjos arrependidos. Espírito Santo maravilhoso, não deixa mais que os anjos arrependidos, depois do arrebatamento, se encontrem no caminho da mentira, no caminho do engano, e eles ainda percorram o mesmo caminho, eles ainda andem no mesmo caminho, eles ainda persigam esses homens, eles ainda vão atrás desses homens. Espírito Santo maravilhoso, aconteceu o arrebatamento desses grandes homens que diz que é do Senhor ficar, que seja a prova que eles não são e nunca foram. Eles não são e nunca foram. E os anjos arrependidos que ficarem, receber isso como uma resposta que não tem mais a quem eles recorrer, não tem mais a quem eles chamar, não tem mais para onde eles irem, não tem mais onde eles pedirem ajuda. Só existe agora o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Fora o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, não tem mais fonte de água viva. Não tem mais fonte de água viva. Não existe mais uma fonte de água viva. Só existe o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. As duas fontes de água viva do Espírito Santo, que o Espírito Santo deixou para o resgate dos anjos arrependidos. Então não adianta ir mais em outra fonte. Não adianta ir beber de outra cisterna. As águas são amargas, as águas são sujas, as águas são mortas, são paradas. Não é água viva, não é água da vida eterna, que jorra do trono do eterno. Não adianta se iludir, ouvir esses homens que ficaram. A prova que eles ficaram
é que eles estão mortos e a morte ronda eles, a morte cerca eles e a morte muito em breve vai levar todos eles para o lago de fogo. Então o Espírito Santo alerta aos anjos arrependidos, não vão mais atrás desses homens, não vão mais atrás desses homens, não vão buscar resposta neles, não vão pedir resposta a eles, não vão buscar solução neles, não vão ouvir eles. Eles não têm resposta, eles não são resposta, eles nunca tiveram resposta, eles nunca foram a resposta. E agora que eles ficaram, é a prova que eles nunca foram do eterno. Eles nunca beberam da água da vida, eles nunca tiveram o Espírito Santo. A prova que eles ficaram, a prova que eles ficaram é o que todos estão vendo. Não participaram do arrebatamento. Não participaram do arrebatamento. Então, por que beber de uma fonte morta? Uma água morta, uma água parada, uma água amarga, uma água sem vida? Por que ir atrás ainda das fontes mortas, as fontes secas, aonde não tem água viva, aonde não tem água da fonte da vida eterna? O Espírito Santo alerta. O Espírito Santo deixa um recado para todos os anjos arrependidos. Todos os anjos arrependidos. Vocês que foram ouvir os grandes mestres. Vocês que foram ouvir os grandes teólogos. Vocês que foram ouvir os grandes estudados. Os grandes sábios. Vocês que foram ouvir os doutores. Vocês que foram ouvir os mestres. Vocês que se conformaram em ficar em um banco de uma igreja batendo palma, cantando, achando que a salvação de vocês não passava de bater palma e cantar. O Eterno não mandou ninguém cantar e bater palma para ele e se conformar que a salvação seria assim, ouvindo música, sentado em um templo, apenas batendo palma e cantando. A salvação ninguém se conquista por bater palma e cantar. Então vocês foram para esses prostíbulos do anjo caído, da apostasia, da igreja rebelde, da igreja do homem do pecado, do filho da perdição. Vocês foram atrás de prosperidade, atrás de prosperar na terra, atrás de uma vida segura, uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida próspera. Vocês foram cuidar das coisas da carne. Vocês foram cuidar de uma vida na carne, das necessidades da carne, das satisfações carnais, dos prazeres de uma vida na carne. Então vocês foram buscar alimentar a carne, se alimentar de uma vida na carne. Então vocês foram atrás dos príncipes do anjo caído. Vocês foram se alimentar deles. Vocês foram ouvir eles. Vocês cantavam para o anjo caído Lúcifer. Vocês batiam palma para o anjo caído Lúcifer. Vocês cantavam para eles. As suas músicas gospel, os seus shows gospel, vocês cantavam para Lúcifer. Vocês cantavam para o anjo caído. Vocês se alegravam na presença dele. Vocês batiam palma para ele. Vocês oravam para ele. Nas suas reuniões, ele é o príncipe. Ele estava naquele homem. Aquele homem que estava lá na frente ensinando vocês. Ali estava sentado naquele trono, naquela pessoa, o próprio anjo caído. Ele era o Deus de vocês. Ele era quem ouvia as orações de vocês. Ele atendia as orações de vocês. Era ele. Era para o anjo caído que vocês oravam. Esses templos religiosos, aonde se dividiram em muitas portas e placas de igreja, aonde muitos pastores se dividiram, muitos líderes se dividiram, aonde houve uma confusão de igreja, aonde houve uma grande facção religiosa chamada Igreja Evangélica. Vocês foram atrás do anjo caído. Vocês foram atrás de Lúcifer. Vocês serviram a Lúcifer. Lúcifer é Jesus. Vocês serviram a Jesus, o anjo caído. Então vocês ficaram, porque Jesus, o anjo caído, não tem salvação para vocês. Jesus, o anjo caído, não tem salvação para vocês. Jesus, anjo caído, é a morte. Então vocês serviram a morte.
Vocês foram cantar para a morte, bater palma para a morte, fazer orações ao anjo caído. O Eterno não estava lá. O Espírito Santo nunca esteve lá. O anjo caído e seus ministros estavam lá. Ouvia vocês cantar, ouvia vocês bater palma, fazia os seus shows gospel, levava seus cantores gospel para cantar onde eles queriam, fazer apresentações aonde eles queriam. Então vocês, o anjo caído e os seus príncipes, fizeram essa igreja, a apostasia, acontecer. Então vocês ficaram, porque vocês serviram ao anjo caído Jesus. E ele não pôde salvar vocês. Ele enganou vocês. Ele iludiu vocês. Ele mentiu para vocês. E ele deu prosperidade para vocês. Ele deu diversão para vocês. Ele deu festas para vocês. Ele deu shows gospel para vocês. Ele deu cantores gospel para vocês. Ele deu bandas na igreja. Ele deu apresentações na igreja. Ele deu teatro. Ele deu todo tipo de diversões nas igrejas para vocês se conformarem, para vocês ficarem felizes, para alegrar vocês, para agradar vocês. Mas ele não deu salvação a vocês. Ele não deu vida eterna a vocês. Então vocês ficaram, porque vocês estavam com o anjo caído Lúcifer, chamado Jesus, e vocês não se atentaram, vocês não perceberam, vocês não prestaram atenção, vocês dormiram, vocês aceitaram tudo que ele ofereceu, vocês receberam tudo que ele ofereceu, tudo que ele tinha para vocês receberam sem questionar, vocês aceitaram sem questionar. Ele trouxe um livro cortado chamado Bíblia. Vocês nunca leram para examinar. Vocês leram exatamente como ele mandou, como ele disse que era para ler. Então, assim, vocês foram ler o livro cortado por pedaço, capítulo e versículo, título e subtítulo. Ele trouxe os seus intérpretes, porque disse que vocês não teriam capacidade para compreender, e vocês aceitaram os seus doutores interpretarem a palavra para vocês. Então vocês aceitaram tudo que o anjo caído disse. Vocês concordaram em tudo que o anjo caído falou. Vocês não se levantaram. Vocês não questionaram. Vocês não duvidaram. Vocês aceitaram. Vocês apoiaram. Vocês abraçaram. Vocês se calaram. Vocês fizeram tudo que o anjo caído e os seus ministros trouxe na religião evangélica, na apostasia, na igreja do anticristo. Vocês aceitaram tudo. Vocês se curvaram. Vocês concordaram. Vocês não se levantaram. Vocês não questionaram. Vocês aceitaram tudo que ele trazia para os prostíbulos religiosos dele. Vocês aceitavam tudo. Vocês concordavam com tudo. Vocês não questionavam nada. Vocês não abriam a boca para falar nada. Vocês simplesmente se calavam. E vocês ficavam. E vocês viviam. E vocês faziam. E vocês participavam de tudo. De tudo que ele trazia. De toda novidade que ele colocava na igreja. Vocês aceitavam. Vocês abraçavam. Vocês não tinham compromisso com as escrituras. Ainda que estava cortada. Ainda que estava espedaçada, por capítulo e versículo, título e subtítulo, vocês não duvidaram que alguma coisa estava errada. Vocês simplesmente aceitaram a palavra da forma que o anjo caído Jesus disse para vocês aceitar. Vocês apenas concordaram com ele, que vocês precisavam de mestre, vocês precisavam de instrutores, vocês precisavam de doutores, vocês precisavam de estudados, de instruídos para instruir vocês, porque vocês não eram capazes de abrir a palavra em casa e estudar por conta. Então vocês concordaram, vocês aceitaram. Tudo que o anjo caído fez, tudo que Jesus fez, foi com o consentimento de vocês.
vocês aprovaram tudo, vocês apoiaram tudo, vocês concordaram com tudo, vocês abraçaram tudo. Então vocês estavam felizes, vocês estavam bem. Ele trouxe diversões para a igreja, ele trouxe mundanismo, ele trouxe moda, ele trouxe pintura, ele trouxe roupa colada, ele trouxe sapato alto, ele trouxe tudo. E vocês não questionaram, vocês não falaram nada, vocês gostaram, vocês se apegaram, vocês concordaram. Ele trouxe os cantores, vocês gostaram. Ele trouxe os shows gospel, vocês amaram. Ele trouxe os teatros, os espetáculos para a igreja, vocês em tudo concordaram. Ele trouxe a sua igreja aonde mulher podia casar com mulher e homem casar com homem. Vocês concordaram, vocês não se levantaram, vocês não reprovaram, vocês concordaram com as trevas, vocês abraçaram as trevas, vocês fizeram parte das trevas, vocês não fizeram separação das trevas. Entre as trevas e a luz, vocês não fizeram separação, vocês se misturaram com as trevas, vocês viraram trevas. A palavra do Eterno não passava de um livro fechado, aonde os seus doutores, os seus estudados, os seus teólogos, era quem tinha a arte de enganar pelo anjo caído e os seus ministros. E vocês concordaram, vocês aceitaram, vocês não abriram as suas Bíblias em casa, vocês não leram a palavra por conta, vocês não tiveram compromisso com a palavra, vocês não foram examinar, vocês não foram pesquisar, vocês não foram observar, vocês não foram questionar. Tudo que o anjo caído e os seus ministros trazia para esse prostíbulo chamado igreja, vocês não questionavam nada. Vocês abraçavam tudo, concordavam com tudo, aceitavam tudo. Vocês aceitaram o mundanismo, vocês aceitaram o pecado, vocês aceitaram o adultério, vocês aceitaram a prostituição, vocês aceitaram a idolatria, vocês aceitaram tudo. Vocês não tinham a palavra, vocês nunca foram observadores da palavra, vocês nunca foram praticantes da palavra, vocês não têm parte com a palavra, vocês não têm parte com a salvação, vocês não têm parte com a vida eterna, porque vocês descuidaram, vocês deixaram Jesus, o anjo caído, tomar conta da salvação de vocês, cuidar da salvação de vocês, mas eles não cuidaram da salvação de vocês. Eles cuidaram da perdição de vocês. Eles cuidaram em mandar todos vocês para o lago de fogo. E vocês não se preocuparam, vocês não fizeram nada. Vocês se acomodaram. Vocês foram apenas sentar, cantar e bater palma para ele. E deixou ele no comando da salvação de vocês, no comando da vida espiritual de vocês, no comando da vida eterna de vocês. Mas ele mandando todos vocês para o lago de fogo, e vocês não se atentaram, vocês não se levantaram, vocês não questionaram, vocês não prestaram atenção, vocês não fizeram nada, vocês só ficaram cantando, batendo palma e esperando o lago de fogo chegar até vocês. O Espírito Santo alerta a todos vocês que andou ouvindo teólogos, andou ouvindo professores de teologia, pastores que fizeram teologia, vocês que deixaram as escrituras sagradas, vocês que deixaram os discípulos, vocês que deixaram o ensinamento de Yahushua, vocês que deixaram, de fato e de verdade, a palavra do Eterno, porque o anjo caído repartiu em capítulo e versículo e disse que ninguém podia entender. Então tinha que ir para uma igreja, porque lá alguém capacitado, alguém sim, lá fez um curso de teologia, formou numa faculdade de teologia, então essa pessoa era preparada, essa pessoa era capacitada. Vocês deixaram a palavra, vocês deixaram o Espírito Santo pelos teólogos. E os grandes pais da igreja, como vocês mesmos dizem, a igreja de Yahushua não tem nenhum pai. A igreja de Yahushua não tem nenhum pai. Quem tem pais e historiadores e mentira de serpentes antigas é a apostasia de vocês. É a apostasia formada pelos teólogos de vocês.
pelos grandes das faculdades de vocês de teologia, pelos escritores de livros, que os anjos caídos apareceram a esses grandes homens para escreverem grandes livros, inesquecíveis livros que dirigem a vida de vocês. Não é a palavra do Eterno que dirige a vida de vocês, não é o Espírito Santo que dirige a vida de vocês, são grandes teólogos, são os pais da igreja, são os mestres da igreja, são homens que a serpente usou como referência para vocês hoje. Então, vocês são instruídos, vocês são ensinados, vocês são dirigidos pelos filhos da serpente, que a serpente instruiu para deixar para vocês ouvir hoje e seguir tudo que a serpente instruiu através deles. Vocês são todos filhos da serpente. Vocês são tudo parte dos anjos caídos. Os anjos caídos são os fundadores dessa igreja apóstata, essa igreja chamada evangélica. A palavra do Eterno não tem igreja evangélica, não tem povo evangélico, não existe esse nome evangélico. A palavra do Eterno existe crente, aquele que crê, aquele que vive, aquele que obedece à palavra. Mas evangélico foi um nome que a serpente inventou. O anjo caído trouxe esse nome evangélico para a igreja dele. A igreja dele, a apostasia, a igreja do anticristo, fundada por Satanás, o anjo caído e os seus ministros. E todos vocês, dessas igrejas de portas e placas, vocês ouvem os anjos caídos, vocês ouvem os anjos caídos. E o Deus de vocês é Lúcifer, Jesus, o anjo caído. Ele não tem salvação para vocês. É por isso que ele trouxe todo tipo de arte, todo tipo de diversão, todo tipo de atração para dentro desses prostíbulos, para iludir vocês, para enganar vocês, com músicas, shows, teatro, porque tudo isso aí não passa de um teatro montado pelo anjo caído para enganar vocês e levar suas almas para o lago de fogo. Então o Espírito Santo alerta a todos vocês que vão ser deixados para trás, todos vocês que não fazem parte do arrebatamento, não vão fazer parte do arrebatamento, e todas essas pessoas que o Eterno está alertando sobre o arrebatamento, é que elas não vão, elas vão ficar. Ele está alertando que elas não vão, elas vão ficar. E elas têm que se atentar. Quando o Pai mostrar que elas não vão subir. E que a igreja dela não vai subir, o pastor dela não vai subir. Tem que abrir os olhos, tem que alertar, tem que sair desse meio, tem que sair fora daí. Se teve uma repulsão de arrebatamento que não vai subir, a igreja não vai subir, o pastor não vai subir, porque você é tão irracional a ponto de ter um sonho desse e continuar nessa igreja? Porque, afinal de contas, você foi avisado. Não é para você desaparecer daí de dentro? Ou foi apenas para você saber e ficar alarmando todo mundo aí e você continuar aí dentro? Se você não foi avisada para você escapar, então para que você foi avisada? Então você que está tendo sonho de arrebatamento, que o Eterno está visitando, dizendo que você, seu pastor e o povo da sua igreja não vai subir, o que você está fazendo aí dentro? Porque você foi avisada então? Foi só para você saber que você não vai participar do arrebatamento? Porque se foi só para isso, então por que o Eterno perdeu tempo em te avisar? Não é para você usar a sua consciência, o seu raciocínio, e você sair daí, você abandonar esse negócio? Porque se não foi para isso, que importa você saber que você não vai participar do arrebatamento? Que importa? Assim como tantos outros que não sabem, não foi avisado, então por que você foi? Você precisa usar a sua consciência e o seu raciocínio, pelo menos uma vez na vida. E o Espírito Santo alerta a todos que vão ficar, todos que fazem parte da apostasia,
todos que estão na apostasia. Existem os que não têm o nome escrito no livro da vida, que são os anjos que não têm salvação, são os anjos caídos. Então, quando Satanás trouxe a apostasia, veio com ele os anjos caídos. Todos os anjos caídos fizeram parte dessa igreja do anticristo. Porque através dos anjos caídos, Satanás ia transformar os seus ministros. Os que iam usar a palavra não para ensinar para a salvação, mas ensinar para a perdição, camuflando a palavra e trazendo uma prosperidade, para iludir todos com prosperidade. Então, essas igrejas aí, elas estão divididas por placa e porta de igreja, e cada uma tem o seu pastor, e cada empresa dessa chamada igreja tem o seu pastor líder, e a sua ninhada de serpente, pastores menores, todos eles. Quem levantou essa ninhada de pastores foi os anjos caídos. Quem sustenta essas igrejas são os anjos caídos. Vocês não se iludam, vocês não se enganem. Vocês estão na mão dos anjos caídos. Vocês estão na mão dos anjos que caíram da posição de anjos e viraram demônios. Vocês estão nas mãos dos demônios. Vocês estão aos cuidados dos demônios. Vocês deixaram a alma de vocês aos cuidados dos demônios, anjos caídos. Então, essas igrejas, essa apostasia, essa igreja do anticristo, que ela dividiu, ela proliferou nesse monte de porta e placa de igreja, aonde cada uma delas tem um pastor líder, aonde tem a ninhada de serpentes, pastores, cobras, pastores. Eles são anjos caídos. Eles são anjos caídos. E os membros também da igreja são anjos caídos. Todos eles que estão aí, que eles brigam por causa dessa igreja. Eles defendem o anjo caído, Jesus, com unhas e dentes. Todos esses que são fanáticos na religião, religiosos fanáticos, brigam pela igreja. Esses são os anjos caídos, que defendem a adoração a Satanás, defendem o anjo caído como Deus, a custo, a todo custo. Eles defendem a adoração ao anjo caído. Eles defendem o anjo caído como Jesus. Então, eles defendem Jesus, eles brigam por causa de Jesus e eles não deixam que ninguém fale mal de Jesus. Então, eles livram o anjo caído e eles defendem a crença do nome Jesus. Porque eles são anjos caídos. E eles estão exatamente nessas igrejas, nesses prostíbulos, nessas sinagogas, exatamente com esse propósito: defender a apostasia, defender Jesus, livrar Jesus de qualquer ataque, livrar Jesus de qualquer ameaça, porque eles preservam o nome Jesus, eles guardam o nome Jesus, eles livram o anjo caído, Jesus, de qualquer situação que venha ameaçar o nome Jesus como Salvador, que não é Salvador, é como mandador para o lago de fogo. Jesus manda todo mundo para o lago de fogo. Quem defende o nome Jesus, quem defende Jesus com unhas e dentes, são os anjos caídos, que eles não têm salvação. É a ninhada da serpente. É a ninhada da serpente que defende o anjo caído pelo nome Jesus, que se passa pelo Filho do Eterno, que se passa pelo Eterno e se passa pelo Salvador. Então, quem defende com unhas e dentes esse nome Jesus, o anjo caído com esse nome Jesus, quem defende são os anjos caídos. Eles não têm salvação, eles não têm vida eterna. Então, eles alimentam a igreja do anjo caído. Eles alimentam esse nome Jesus. E eles sustentam esse nome Jesus. Então, eles defendem Lúcifer como Jesus e eles defendem Lúcifer como Deus. Então, todos que estão nessas ninhadas de igreja, todos que estão defendendo Lúcifer como Jesus, Lúcifer como Deus, todos eles são anjos caídos. E anjos caídos trabalham
em função de colocar o anjo caído como Deus. E colocar o anjo caído como o Filho, Jesus. Então, o Espírito Santo está alertando os anjos arrependidos. Sai dessa ninhada de cobra. Sai dessa ninhada de serpente. Aí não tem vida eterna. Aí não tem salvação. Eles são todas cobras. Eles são todos filhos da serpente. Eles defendem a serpente. Eles defendem o anjo caído como Deus. Eles defendem o anjo caído como Jesus. Isso não é verdadeiro. O anjo caído não tem salvação. O anjo caído está morto. Ele é a morte. Ele é as trevas. Ele é o reino das trevas. Aqui é o reino da serpente. Aqui é o reino da ciência do bem e do mal. Esse mundo aqui é o reino da serpente. O reino da ciência do bem e do mal. E o anjo caído Lúcifer é o Deus. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o Deus dessa terra. Todas as religiões, ele se passa por um nome específico. Mas a adoração é o anjo caído. Quem é o que recebe aquela reverência? Quem recebe toda aquela homenagem, toda aquela idolatria? Quem recebe é o anjo caído Lúcifer. Todas as pessoas da terra, todas as pessoas da terra servem ao anjo caído. Tem o anjo caído como Deus. Unicamente os que têm compromisso com as escrituras sagradas. Unicamente os que obedecem à palavra. As escrituras sagradas. É quem conhece o Deus vivo. É quem conhece o único Deus. E servem ao único Deus. Pelo Espírito Santo. Pela palavra. Fora a palavra do Eterno. Fora o Espírito Santo. O Deus é o anjo caído. Lúcifer. E não adianta se iludir. Não adianta querer se iludir. Não adianta não acreditar. Não depende de você acreditar ou não. Depende que ele é o seu Deus. Você querendo ou não. Ele é o seu Deus. Você serve a ele. Quando você fala Deus, você está falando Lúcifer. O anjo caído. Ele é o seu Deus. Quando você se refere ao Altíssimo, você tem conhecimento nas Escrituras. De quem você fala. Com quem você fala. Mas quando você fala apenas um título Deus, sem informação alguma, que você não sabe nem quem é esse Deus, nem de onde ele veio, nem de onde ele saiu, o seu Deus é Lúcifer, o anjo caído. Não adianta dizer que não é. Não adianta porque é. Porque ele não está querendo saber se você quer que ele seja o seu Deus. Ele é sem você querer. Não é você quem decide, é ele quem decide. Porque quando ele roubou Adão e Eva, e ele possuiu essa terra, ele ficou sendo Deus. Então não adianta você dizer eu não quero, eu não concordo. Ele não está pedindo a sua permissão se você concorda ou não. Ele é e acabou. Porque você não conhece o Altíssimo. Você não sabe quem é o Altíssimo. Ele não se revelou para você. Você não entende a palavra dele. Você não tem o Espírito Santo. Então é a prova que o seu Deus é Lúcifer. E não é porque você quer. Não é porque você decidiu. É porque você nasceu nesse mundo. E esse mundo é o reino dele. E ele é o Deus dessa terra. Então você nasceu nessa terra, ele é o seu Deus. Você querendo ou não, ele é o seu Deus. Porque ele é, desde quando foi do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, dos seus ancestrais, desde quando ele foi, desde quando ele continua sendo, desde quando ele será até a consumação desse mundo. Porque foi assim. Ele roubou Adão e Eva, e ele veio para este mundo, e aqui ele montou o seu reino, e aqui ele se passa por Deus. Aqui ele é Deus, e você serve a ele querendo ou não. Você ora a ele, você conversa com ele, você pede ajuda a ele, você pede socorro a ele, as suas orações quem ouve é ele. Porque o Eterno vai ouvir unicamente quem conhece ele, quem tem entendimento quem é ele,
Quem tem uma compreensão, quem é Ele? Quem buscou saber quem é Ele? Quem pela palavra, Ele se revelou a essa pessoa. Então essa pessoa, ela tem intimidade com o Eterno. Ela conhece o Eterno, porque o Eterno se revelou a ela pela palavra. Então, o Deus dela não é apenas um título vazio. Tem um fundamento. Tem um alicerce. O próprio se revelou a ela pela palavra. Então, o resto é o Deus desse mundo, Lúcifer, enganando a todos, se passando por Deus para todos. E todos estão vendo o resultado aí. O resultado todos estão vendo. Ninguém tem salvação, ninguém tem vida eterna. Tem apenas o que possui na terra. Tem apenas o que ele der na terra. Tem apenas o que conquistar na terra. Tem apenas o que ele deu na terra. Mas depois que morre, lago de fogo, porque ele não tem vida eterna. Então ele não vai dar o que ele não tem. Ele dá bens materiais. Ele resolve coisas na terra. Ele resolve coisas para o corpo de carne. Ele resolve coisas para a vida terrena. Ele não faz nada para a parte espiritual. Ele não pode salvar a alma. Ele não pode libertar a alma. Ele não tem vida eterna. Ele não é a vida eterna. Ele não é eterno. Ele é a morte eterna. Então ele só tem a morte. Depois que desencarna, depois que fecha os olhos, depois que desliga dessa terra, depois que desce para a sepultura, vai conhecer o reino dele, o inferno, literalmente. Mas agora o inferno já acabou, vai conhecer o lago de fogo, porque ele não tem vida, ele não é vida, ele não tem vida eterna, ele é a morte eterna. Então aqui nessa terra ele dá tudo. Aqui nessa terra ele resolve tudo. Aqui nessa terra ele faz tudo. Apenas para enganar essa pessoa. E ela passar o tempo dela aqui na terra, conseguindo, construindo, resolvendo, envolvendo com coisas materiais, coisas terrenas. E depois que ela desencarna, aí ela vai conhecer verdadeiramente quem é ele. Aí ela vai conhecer verdadeiramente a morte. Para onde ela vai, o lago de fogo. O Espírito Santo quis alertar os anjos arrependidos que se enfiaram na apostasia, que estão lá presos na apostasia por causa de bens materiais, por causa de conquistas materiais, interesses para a sua vida na carne. O Espírito Santo alerta que depois do arrebatamento vocês vão entender tudo. Vocês vão saber tudo. Tudo vocês vão saber, vocês vão compreender. Vocês não vão mais estar perdidos. Vocês não ficarão mais perdidos, porque o arrebatamento é a resposta para vocês. Para o desprezo, para o descaso da palavra do Eterno. E depois o Espírito Santo ficou aqui, manifestou aqui uns 3 anos, falando sobre o arrebatamento, falando sobre a apostasia, como Satanás veio enganar, como Satanás trouxe a apostasia para enganar. O Espírito Santo revelou a verdade, falou a verdade, abriu os olhos, fez entender tudo, compreender tudo, e mostrou o caminho que tinha que seguir, abandonar a apostasia, abandonar a operação do erro, abandonar a igreja do anticristo, que são todas as igrejas de placas e portas e nomes de pastores, de líderes, de mestres, de toda essa ninhada da serpente aí, essa facção religiosa chamada igreja evangélica. O Espírito Santo sempre vai falar dessa facção religiosa, igreja evangélica, porque é onde ele se passa, o anjo caído se passa com o nome Jesus, oferecendo salvação. Ele é a morte, Jesus é a morte. De onde ele vai tirar salvação para você? Você é um coitado enganado atrás de Jesus. Jesus tem um lago de fogo para você. Você que não abre os seus olhos, você que não atende o que o Espírito Santo lhe diz, que você vai ver Jesus lá no lago de fogo por você, o anjo caído, que é para onde ele vai.
Então ele tem um lago de fogo para lhe oferecer, que é para onde ele vai, na vinda de Yahushua. Então o Espírito Santo alertou tudo. Através do canal o Espírito Santo ministra. Alertou tudo e mostrou o caminho para todos seguir. Se voltar para as Escrituras Sagradas, o fundamento dos apóstolos, o fundamento de Yahushua. Falou sobre ler a palavra da forma reta, inteira, sem corte, sem pular. E o Espírito Santo vinha ajudar, compreender, para aprender o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Foi essa instrução que o Espírito Santo deu para quem tivesse incomodado na apostasia e entendesse que lá não é o seu lugar. O Espírito Santo falou para não se iludir com prosperidade. Se não estava bem lá, estava incomodado, saísse fora, porque agora tinha opção, agora tinha saída, agora tinha o Espírito Santo para, pela palavra, mostrar a verdade, esclarecer o caminho da salvação. Para quem ouviu o Espírito Santo, bem. Para quem obedeceu o Espírito Santo através do canal, bem. Para quem veio seguir o canal, para quem veio observar o Espírito Santo, para quem veio aprender com o Espírito Santo, para quem pegou a sua Bíblia, estudou em casa e aprendeu com o Espírito Santo, bem. Essa pessoa fez bem. Essa pessoa se preparou e com certeza ela vai participar do arrebatamento. Porque o Espírito Santo esclareceu tudo, não deixou dúvida, não deixou engano. Esclareceu toda a verdade, toda condição, toda solução, todo jeito, toda saída, por onde seria conduzida pela palavra, pelo Espírito Santo, para o caminho da vida eterna. Essa pessoa obedeceu, essa pessoa fez bem, com certeza ela está preparada para subir no arrebatamento. Mas aqueles ignorantes, aqueles orgulhosos, que ouviu, ignorou, deixou para lá, virou as costas, vocês estão mal, vocês estão muito mal, porque o arrebatamento vai acontecer. E se vocês não se prepararam, vocês não têm mais tempo para agora voltar, para agora dizer que quer, para agora começar. Acabou o tempo para vocês. Agora o Espírito Santo indica para vocês o canal azeite na lâmpada. É o canal azeite na lâmpada, porque o Espírito Santo ministra, era o canal onde a pessoa ia conhecer todo o processo da apostasia, toda mentira, todo engano, para ela sair daquele fundamento falso e ela vir para as Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo acompanhar ela e instruir ela na palavra, instruir no canal, e ela se preparar para o arrebatamento. Os que bem ouviram, os que bem fizeram, bem-aventurados são hoje. Mas os que desprezaram, ignoraram, rejeitaram, ficaram na apostasia porque tinham outros propósitos, tinham outros fins, prosperidade, prosperar. Vocês agora estão numa situação muito mal. Porque o Espírito Santo avisa vocês, vocês não têm mais tempo. Vocês não têm mais tempo para voltar para o canal, para começar tudo de novo. Vocês não têm mais tempo. O tempo para vocês acabou. Infelizmente, o Espírito Santo diz para vocês que brincaram, para vocês que perderam tempo, para vocês que não tiveram compromisso com o canal, para vocês que não tiveram compromisso de obediência ao Espírito Santo, para vocês que não se voltaram para as Escrituras Sagradas, para ler a palavra de forma correta, para vocês que não buscaram o Espírito Santo, para aprender com o próprio Espírito Santo pela palavra, para vocês que não ouviram o Espírito Santo, não obedeceram o Espírito Santo, não fizeram como o Espírito Santo mandou, para vocês o Espírito Santo diz, tarde demais, para vocês não tem mais tempo. Agora vocês vão para o canal Azeite na Lâmpada. Vocês vão para o canal Azeite na Lâmpada. Vocês vão se preparar. Vocês vão comer aquele canal. Vocês vão engolir aquele canal. Às pressas, urgentemente. Porque quando o arrebatamento acontecer, quando o Espírito Santo levar a noiva do Cordeiro, vocês estão perdidos. Se vocês não tiverem aquele canal na ponta da língua, se vocês não tiverem todo o entendimento daquele canal dentro de vocês, vocês estão perdidos. Vocês não terão o suficiente para aguentar a tortura
e morrer pela fé de vocês. Porque depois que o Espírito Santo subir, com os que se prepararam, com os que deram ouvido a ele, com os que atentaram para o que ele veio fazer, com os que ficaram entendendo o que o Espírito Santo queria, o propósito do Espírito Santo, e acompanharam o Espírito Santo, andaram com o Espírito Santo, desenvolveram como o Espírito Santo assim fez que acontecesse. Vocês que não passaram por isso, vocês que não subiram, vocês que ficaram, só vai restar para vocês agora a tortura. A tortura! Vocês vão ser torturados até a morte. Até a morte. E vocês não poderão negar a sua vida. Vocês não vão negar a sua fé. Vocês vão dar a vida de vocês pela fé de vocês, porque vocês não participaram da graça. A graça foi Yahushua ter morrido por vocês. Então vocês não envolveram com o Espírito Santo. Vocês não participaram com o Espírito Santo. Vocês foram viver a vida de vocês. Vocês foram seguir a apostasia de vocês. Vocês foram atrás de prosperidade. Vocês foram correndo atrás de prosperidade. Vocês se importaram em prosperar nessa terra, ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sossegada, andar atrás de diversão, andar atrás de divertimento. Vocês alimentaram a carne de vocês. Vocês sustentaram a carne de vocês nesses templos, esses prostíbulos do anjo caído, chamado igreja. Então vocês darão a vida de vocês. Vocês darão a vida de vocês pela fé de vocês. Assim será a salvação de vocês, porque para vocês não tem mais graça, não tem mais sacrifício de Yahushua. Agora será o sacrifício de vocês. Vocês sacrificarão as suas vidas pela salvação de vocês. Vocês não foram brincar? Vocês não foram se divertir? Vocês não foram passar tempo? Vocês não foram envolver com o que agradava vocês? Com o que satisfazia vocês? Vocês não foram obedecer à carne de vocês? Vocês não foram obedecer sentimentos de vocês? Vocês não foram obedecer vontade de vocês? Vocês não foram obedecer desejo de vocês? Vocês não ouviam o pensamento de vocês? Vocês não foram engordar a carne de vocês? Nas vontades de vocês? Nos prazeres de vocês? Nos desejos de vocês? Vocês não viveram as suas vidas na carne? Vocês perderam a sua vida na carne? Então vocês darão a sua vida na carne morrendo pela salvação de vocês. Assim será a salvação de vocês. E se vocês negar o nome de Yahushua, negar a fé no Salvador de vocês, Yahushua, lago de fogo para vocês, lago de fogo, sem demora, sem demora. Então vocês abram os olhos de vocês. Só vai existir duas fontes de água viva para vocês beberem. O canal Espírito Santo Ministra, que é uma parte que vocês podem ouvir para saber tudo o que tinha acontecido e vocês perderam porque não ligaram para o canal para se preparar. Mas vocês ficarão com a segunda parte. O canal Azeite na Lâmpada, o qual os irmãos usados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelas revelações do Espírito Santo, vocês vão saber das torturas. Umas das, porque os demônios é quem vão decidir como vai torturar vocês. Não é o Eterno que vai decidir, são os demônios que decidirão como torturarão vocês. Então vocês só têm o canal Azeite na Lâmpada. E o Espírito Santo ministra.
que os que participaram do Espírito Santo ministra foi para se preparar, para participar do arrebatamento. Mas vocês que vão participar do canal Azeite na Lâmpada, é para vocês se preparar para dar a vida. Então vocês não adianta ouvir seu YouTube daqui, seu YouTube daquela, não adianta. Ouvir seu pastor dali, seu pastor daqui, não adianta. Se eles soubessem alguma coisa, eles não tinham ficado. Só pelo fato deles ficar, vocês têm que fugir deles. Vocês não têm que ouvir eles. Eles não são dignos de confiança. Só pelo fato deles terem ficado, o que vocês querem perder tempo ouvir uma pessoa que ficou. Então, só pelo fato dessa pessoa ter ficado, vocês não podem dar crédito a essa pessoa. Essa pessoa não tem credibilidade para vocês ouvir essa pessoa. Vocês vão ouvir quem subiu. Vocês vão ouvir o azeite na lâmpada. Porque o Espírito Santo está usando esses irmãos antes deles partirem. É a fonte de água viva que vai ficar para vocês. É a fonte de água viva, da água viva que jorra do trono do Eterno, que vai ficar para vocês. Não adianta. Se não ouvir o azeite na lâmpada, se não ouvir o Espírito Santo ministra, não adianta. Se prepara logo para o lago de fogo, porque não adianta ouvir mais ninguém. Não tem mais ninguém que possa ouvir, porque todos que ficaram não são dignos de ouvir mais nada e nem falar mais nada. Eles não são dignos de ninguém ouvir eles, e nem tampouco eles abrirem a sua boca falando mais nada, porque eles ficaram. É a prova que eles não tinham nada. É a prova que eles eram falsos, eram fingidos. E eles não tinham a verdade. Eles não tinham a palavra. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não eram praticantes da palavra. Eles não eram obedientes à palavra. Então a prova é que eles ficaram. Então você não pode perder tempo ouvindo quem ficou. Quem ficou está igual a você. Por que você vai perder tempo ouvindo quem ficou? Você vai ouvir quem foi. Você vai ouvir quem subiu. Que o Espírito Santo deixou o canal para vocês ouvirem. É o que vocês vão fazer. Vocês não vão perder tempo ouvindo quem ficou. Vocês não vão buscar a resposta de quem ficou. Vocês não vão querer saber de quem ficou. Vocês não vão querer ouvir quem ficou. Só pelo fato de ter ficado, vocês fujam dessa pessoa. Vocês não deem crédito para ela. Não dê confiança a ela. Ela não é digna nem de abrir a boca dela. Porque se ela soubesse alguma coisa, ela tinha ido. Ela não tinha ficado. Então vocês vão vir para o azeite na lâmpada. Vocês vão vir ouvir o azeite na lâmpada. Vocês vão vir ouvir o Espírito Santo ministra. Não adianta. Ou ouve o azeite na lâmpada, ou ouve o Espírito Santo ministra, ou já se prepara para o lago de fogo, porque você não vai escapar de lá. É o alerta que o Espírito Santo lhe dá. E você vai ter que aceitar o nome de Yahushua. Se você se preparar pelo azeite na lâmpada para dar a sua vida, você vai ter que aceitar o nome de Yahushua. Se você não aceitar o nome de Yahushua, pela sua ignorância, pelo seu orgulho, se você continuar com o nome do anjo caído, Jesus, mesmo que você morra, mesmo que você dê a sua vida, o Eterno não aceita o seu sacrifício. O Eterno rejeita o seu sacrifício e você desce para o lago de fogo. Então não se iluda. Com o Espírito Santo não tem engano. Com o Espírito Santo não tem mentira. Com o Espírito Santo tem verdade. Ou você aceita ou você não aceita. Mas você não vai passar da porta do reino do Eterno se você não aceitar o que o Espírito Santo diz. O limite, a entrada da porta do Eterno é o Espírito Santo. Ou obedece ele ou está fora do reino. Ou obedece o Espírito Santo ou não tem negócio com o reino. Não vai herdar o reino. Não vai passar do Espírito Santo. Só vai herdar o reino quem passar pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo alerta. Você é amante do nome Jesus?
é amante do anjo caído, quer morrer pelo nome do anjo caído, então não precisa você nem morrer. Não precisa você nem sacrificar. Já vai ficar com o seu anjo caído mesmo, até a hora que ele te mandar para o lago de fogo, porque o seu sacrifício vai ser em vão. O Eterno não vai aceitar ninguém sacrificar com o nome de Jesus. Ninguém. Ninguém. Não adianta insistir. Não adianta insistir. Na hora que a tortura acabar, morreu, desceu para o lago de fogo. Porque o sacrifício pelo nome de Jesus é abominável ao Eterno. Não adianta. Não adianta. Não vai subir, vai descer. E vai continuar queimando no lago de fogo, para sempre. Esse é o alerta do Espírito Santo. Esse é o alerta do Espírito Santo. Porque os irmãos estão terminando o canal. Os irmãos estão terminando de postar os vídeos. Foi o Espírito Santo quem mandou. Foi o Espírito Santo quem instruiu os irmãos. É o Espírito Santo quem usa os irmãos, assim como usa a irmã. Quem não quiser ouvir os irmãos, se prepara para o lago de fogo. Quem não acreditar que o Espírito Santo usa os irmãos, se prepara para o lago de fogo. Quem criticar o Espírito Santo, se prepara para o lago de fogo. Quem levantar contenda contra o Espírito Santo e colocar pessoas contra o canal do Espírito Santo e contra o Espírito Santo, se prepara para o lago de fogo. Ou é amigo do Espírito Santo, ou se torna inimigo do Espírito Santo. E os inimigos do Eterno vão queimar no lago de fogo. Então não queira ser inimigo do Eterno. Não queira criar uma contenda com o Eterno. Não queira despertar em ninguém uma contenda contra o Eterno. Não levante ninguém contra o Eterno. Porque vai queimar no lago de fogo. Quem fez a contenda, quem levantou a contenda, quem trouxe a contenda e quem envolveu com a contenda. Vai tudo para o lago de fogo. Esse é o alerta do Espírito Santo. Para não vir ninguém criar problema com o Espírito Santo e seus canais. Ninguém. Não acredita? Não escute. Você não é obrigado, mas não venha criar problema com quem está ouvindo e está acreditando. Não venha, porque você será eliminado. Você será eliminado. O Eterno não vai permitir que um incrédulo, condenado, venha criticar o canal, venha falar mal do canal, para impedir um que acredita e está ouvindo, se preparando para dar a sua vida. E esse incrédulo vir criar problema, vir querer desviar, vir querer atrapalhar, vir querer impedir essa pessoa a se preparar. Você vai ser eliminado. Se você vir criar problema com quem está se preparando para dar a sua vida, porque aceitou a palavra, aceitou o canal, acredita que é o Espírito Santo, está se preparando para dar a vida. Se você é incrédulo, entrar no meio para criar problema, para desviar essa alma, para tirar a salvação dessa alma, você será eliminado. Você será eliminado. Então, se você não acredita, afaste de quem acredita, mas não crie problema para quem acredita. Esse é o alerta do Espírito Santo. Porque o final da jornada já chegou. O final da jornada já chegou. Então, o Eterno não vai querer que ninguém venha atrapalhar quem vai ser salvo. O Eterno não vai querer que venha atrapalhar quem vai ser salvo. E o Eterno vai resolver com quem atravessar na frente de quem quer ser salvo para atrapalhar. Falando mal do canal do Espírito Santo. Falando mal do Espírito Santo. O Eterno vai resolver com essa pessoa que venha criar problema no caminho de um que acredita e venha ouvir o canal para se preparar. O Eterno vai tratar com quem vier atrapalhar essa pessoa que está crendo no canal,
está crendo no Espírito Santo e está vindo se preparar. O incrédulo que passar na frente dela ou dele para querer impedir a salvação, falando mal do canal, falando mal do Espírito Santo, o Eterno vai eliminar essa pessoa. Vai tirar essa pessoa do caminho do que está buscando a salvação. Esse é o recado para os incrédulos. Que eles afastem. Afaste. Se não acredita, afaste. Não crie problema para quem acredita. E o Espírito Santo não está falando com o anjo caído. Porque anjo caído não tem salvação, não tem vida eterna. Está falando com o anjo arrependido que se tornou incrédulo, amante dos anjos caídos. E defende os anjos caídos com unhas e dentes. Defende Jesus, Lúcifer, com unhas e dentes. Então o Eterno está falando para os defensores do anjo caído, Jesus, Lúcifer. Está falando com esses defensores do anjo caído, Lúcifer, Jesus. Está falando para os defensores de Jesus, que defende o anjo caído Jesus com unhas e dentes. Briga por causa do anjo caído Jesus. Então o Espírito Santo está dando um alerta para esses incrédulos, que ele vai eliminar. Se passar na frente de um que quer ser salvo e acredita no canal, acredita no Espírito Santo e está se preparando. Então, incrédulo, que briga pelo nome de Jesus, defende o anjo caído com unhas e dentes. Esse recado é para você, que venha entrar na frente do anjo arrependido para impedir a salvação dele, criticando o canal, criticando o Espírito Santo. Esse recado é para você, incrédulo, que o Eterno tira você do caminho. O Eterno tira você do caminho e acaba com o seu impedimento na hora.